Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo do Guia para Iniciantes do Preterismo por Gerald de Mar. Esse trabalho foi uma adaptação e uma tradução do irmão César Francisco e está disponível na descrição um link para você baixar esse e-book gratuitamente, tá ok? Só fazendo uma revisão rápida, esse guia ele tem 20 páginas. Teve um vídeo anterior que eu acho que eu citei a página 20, mas não era exatamente a página 20, era antes da página 10, mas como apareceu aqui em cima no computador o 20, eu achei que eu estava na página 20. Aí qualquer dúvida você pode baixar no próprio e-book gratuitamente e conferir, tá certo? Então vamos lá. O Guia para Iniciantes do Preterismo, que aqui é um estudo basicão mesmo, a parte 1, o Gerald de Mar começa explicando o que é profecia, para que você não seja enganado. E aqui vale uma ressalva, né? Esses estudos que nós estamos fazendo sobre escatologia e diversas correntes escatológicas e preterismo ou futurismo, caso a gente estude também, nós temos que entender a importância e a necessidade desse estudo é exatamente para que a gente não caia em conflitos psicológicos, mentais, emocionais com relação às circunstâncias diversas, circunstâncias do nosso tempo. E aí uma das dúvidas que se levantam é que se realmente nós estamos ou não no fim dos tempos. Essa é uma questão que se levanta muito quando acontece algum fato, algum evento que mexe com uma grande parte de uma região ou uma grande parte do mundo. Citando um exemplo, como no caso de 2001, do ataque terrorista em Nova York, das Torres Gêmeas, quem não lembra, né? Quem não estava naquela época certamente vai lembrar através de livros, documentários e filmes, etc. E essas épocas sempre são épocas que trazem esse assunto à tona, se estamos ou não no fim do mundo. O Guia para Iniciantes do Preterismo, na dúvida para você conhecer essa palavra preterismo, dê uma olhada nos vídeos anteriores que nós já começamos a falar um pouco, mas vamos falar muito mais se Deus quiser. O Gerald de Mar começa falando sobre o que é profecia e depois ele já entra como interpretar, qual a melhor forma de interpretação. E ele dá várias dicas que eu também compartilhei nos vídeos. Uma das dicas que ele dá, que é uma dica clássica, é você, ao estudar as escrituras, você procurar a audiência primária, o contexto, aquele contexto local, histórico, geográfico, e buscar ali a primeira fonte de informação da audiência primária. Nós já vimos isso. E agora nós podemos começar um novo assunto, que é a importância de examinar o texto. A importância de examinar o texto. É muito comum, aqui está na apostila, no e-book, que vocês podem baixar, está na descrição, e é muito comum querer saber o que tem naquelas passagens bíblicas, porque vamos falar em outra linguagem, uma linguagem mais simples. Praticamente todas as doutrinas, todos os ensinos, seja em pregação, seja em estudo, alguém vai buscar um texto. A gente acabou de buscar um texto aleatório. Eu abri aqui em Mateus.
Por sinal, Mateus é um bom livro para estudar preterismo, né? Mateus 24, especialmente, é um texto muito usado na escatologia. Grave isso, Mateus 24. Mas nós estamos aqui em Mateus 28. Mateus 28 é o último capítulo de Mateus e vai falar da grande comissão. E aí, o texto que vai falar da grande comissão é um texto isolado. Ele está lá, tem um número, é um texto isolado. Só que aquele texto isolado, ele tem um contexto. E como nós devemos interpretar essa passagem? Interpretar essa passagem respeitando o seu contexto próximo e respeitando o seu contexto maior, que é o próprio livro. Basicamente é isso. Mas não é um trabalho fácil, é fácil de falar, né? Os professores, mestres, pastores sabem muito bem disso. Que é um trabalho que exige dedicação para examinar, é como colocar uma lupa, no texto. E aqui, como é um guia para iniciante, para que você comece a entender que você não pode ler a Bíblia de qualquer jeito, como se fosse uma caixinha de promessa. Tipo, eu pego um versículo e aí eu crio a história da Disney, mas não é bem assim. Temos que entender e respeitar o contexto. Outro exemplo bem simples é, vamos supor que alguém escreveu uma carta, o seu bisavô deixou uma carta para o futuro. Ele nem sabia da sua existência. O seu bisavô deixou uma carta para seu bisneto. E você, ao ficar adulto, você pega aquela carta e você lê a carta, você conhece a história você já ouviu falar da história do seu bisavô e você vai entender o que ele queria dizer para você. Agora, se eu pego uma tesoura e corto só uma parte da carta e te dou essa parte para você tentar entender o que é que o seu bisavô estava querendo falar com você. Então, se ele, naquele trecho, ele estava se referindo a algum tipo de situação que ele desejava para você, se for um texto muito claro, uma frase completa, você vai entender o que ele queria. Mas você não vai entender perfeitamente o que ele quis dizer, porque você perdeu o que ele estava dizendo antes e o que ele estava dizendo depois. E é esse procedimento que nós temos que fazer. Então, escatologia, para que a gente pare de ficar especulando coisas fantasiosas, coisas para o futuro, nós temos que buscar texto com texto, Bíblia com Bíblia. O melhor tipo de interpretação é Bíblia com Bíblia, ok? O Gardner Marva, ele faz um destaque dizendo o seguinte, é bem interessante. Ele diz, muitas pessoas crescem pensando que a Bíblia diz uma coisa quando ela realmente diz algo mais. Por exemplo, vocês podem conferir na apostila. Quando perguntado, quem cortou o cabelo de Sansão? Certo? Já teve filme, já teve novela, enfim, já teve muita gente pregando sobre isso. Está lá no livro de Juízes 16, capítulo 16, dê uma conferida lá. E a pergunta simples, quem cortou o cabelo de Sansão? Se você fizer uma resposta rápida, provavelmente você vai dizer Dalila. Mas olhando o texto com a lupa, e não rapidamente, e não ouviu dizer, o texto vai dizer o seguinte, eu vou colocar o texto aqui. Vai dizer, Dalila chamou um homem e mandou raspar as 7 tranças da cabeça. Veja que interessante, eu estou parando para que a gente realmente seja um trabalho introdutório, né? Se você já tem um conhecimento mais avançado de escatologia, vá para estudos mais avançados de escatologia. Mas nós estamos aqui no beabá.
E o beabá é o seguinte, foi o que o Gary DeMar fez. O Gary DeMar é um preterista de conhecimento avançado. E nós vamos encontrar coisas extraordinárias de nível avançado. Mas também ele se preocupou em trazer um conhecimento básico para as pessoas que precisam ter uma construção de um edifício com um bom fundamento. E ele diz que se você perguntasse, por exemplo, como foi feita essa pergunta, quem cortou o cabelo de Sansão? A maioria das pessoas iria dizer Dalila. E não foi. O texto bem examinado. Por isso que ele diz, examine bem o texto. E é o que eu estou enfatizando aqui nesse vídeo, certo? Outra pergunta. Tem uma passagem que diz assim, que no futuro, ou algo relacionado ao futuro, o cordeiro se deitará, o cordeiro, que é um animal manso, ele se deitará com o leão. O senso comum diz, o cordeiro se deitará com quem? Se deitará no sentido ficar lado a lado, porque na natureza, como na situação natural que conhecemos, o leão é predador do cordeiro. E se você coloca um leão e um cordeiro junto, tem até fotos, né? Muitas fotos de montagens, um leão e cordeiro, imagens muito bonitas. E aí provavelmente muitos diriam, o que é que a Bíblia fala que o cordeiro ficará lado a lado, mansamente, se deitará lado a lado no pasto, com quem? Com qual animal? Aí o senso comum vai dizer, um leão. E aí você olhando com mais calma, aí você abre lá Isaías, capítulo 11, verso 6, e vai dizer que o lobo e não o leão que habitará com o cordeiro. Veja que interessante, Isaías capítulo 5, verso 6, Isaías 65, verso 25, vai dizer que o lobo e o cordeiro estarão como que pacificados. Mas o senso comum vai lembrar rapidamente do leão, e não é o leão, é o lobo. Ele deu dois exemplos bem simples para mostrar que quando a gente vai para assuntos mais complicados, como é Apocalipse, por exemplo, como são os sermões escatológicos de Jesus, esses textos, eles precisam ser examinados com muita prudência, com muita cautela, com um olhar mais apurado mesmo. Por quê? Se você pega aquela passagem que diz que o senso comum, que no futuro, para as futuras gerações, haverá um aumento de terremotos, fomes, guerras e enfermidades, pestilências, doenças. Esse é o senso comum. E muita gente ainda diz, com mais propriedade, diz assim, olhe, as fomes, terremotos, guerras, epidemias são apenas o começo das dores. O Gary DeMar, ele faz uma observação dizendo para que a gente tenha todo cuidado para não adicionar palavras, que a gente tenha todo cuidado com o texto, porque o senso comum vai dizer que no futuro as últimas gerações irão passar por fome, por guerras, por epidemias, por terremotos, e são sinais do fim. Mas, primeiro, o Gary DeMar destaca, a Bíblia não fala de uma última geração. Outra coisa, Jesus, ele falou no primeiro século, lembre-se da audiência primária, Jesus Cristo falou no primeiro século, ele disse o seguinte,
Eu vou colocar o texto aqui. Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Lucas 21, 10 a 11. Aqui, nessa passagem, não há uma menção do número, magnitude ou aumento de terremotos. Ele só afirma que haverá grandes terremotos. Antes daquela primeira geração passar, observação, antes daquela primeira geração passar, haveria o registro de terremotos. E nós temos relatos de terremotos por toda a história. Por toda a história. Há relatos de terremotos até na própria Bíblia. No caso, Amós, capítulo 1, verso 1, e Zacarias, capítulo 14. Terremotos acontecem muito ali naquela região do Oriente Médio. E no primeiro século, antes de uma data muito importante e marcante, que é 70 depois de Cristo, antes houve grandes terremotos. Há relatos e há referências sobre isso, inclusive referências históricas com os nomes dos historiadores que vocês vão encontrar no guia, tá certo? Temos o registro também de terremotos no Novo Testamento. Nós temos Mateus 27, 54, Mateus 28, 2 e Atos 16, 26. Historiadores importantes que falaram sobre terremotos na antiguidade. Tácito, vou colocar o nome dele aqui, Tácito, um historiador que viveu no primeiro século, ele menciona que os terremotos eram grandes, imensos e afundavam montanhas. São relatos históricos. E colinas eram abaladas e também fogo brilhava durante a catástrofe. Referência a destruições, a fogo e catástrofes. No ano 61, apenas 9 anos antes da destruição do templo e da queda de Jerusalém, 70 Anno Domini, um terremoto atingiu a cidade de Laodiceia, na Ásia Menor. Laodiceia é uma daquelas igrejas de Apocalipse da Ásia. E houve um grande terremoto naquela região de Laodiceia. E quem relatou isso é unânime entre os historiadores, foi Tácito. Tácito disse que Laodiceia foi destruída por um tremor de terra. E depois ela foi reconstruída com recursos próprios, sem a ajuda do Império Romano. Aí há relatos de fome, no Novo Testamento, há relatos de fome no Antigo Testamento e há relatos também de fome através dos historiadores, através dos séculos. Se a gente pega essa passagem, que haverá fome, haverá terremoto, haverá epidemia, e achar que é o fim, se a gente voltar 100 anos, se a gente fizer um retorno histórico de apenas 100 anos, e formos para aquele período da Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial foi altamente destrutiva, muitas vidas humanas e destruições materiais imensa, principalmente na Europa, e posteriormente uma gripe avassaladora como essa de 2020 que está acontecendo, essa pandemia. Aconteceu a pandemia da gripe espanhola, isso
perto de um cenário catastrófico da Primeira Guerra Mundial. Imagine o mundo saindo de uma guerra mundial e entrando numa pandemia. A situação deles há 100 anos era muito pior do que a nossa para quem estava presente. E provavelmente muitos devem ter dito que ali era o fim. E depois nós passamos por várias décadas até chegar no século XXI. Estamos agora novamente com a pandemia, mas sem um cenário de guerra, sem um cenário de guerra mundial, mas passando por uma situação semelhante de algum modo, mas muitas notícias vão surgindo e as pessoas vão achando que são sinais, e aí começam a interpretar que Jesus está voltando e coisa e tal. E assim, nós não podemos afirmar, certo? Uma das coisas que Deus mais abomina no Antigo Testamento são aquelas pessoas que tentam adivinhar o futuro. Deus não gosta, Deus abomina os videntes. E os videntes fazem o quê? Eles ficam tentando dizer o que será o futuro. Se o ser humano, se o homem ou a mulher soubesse do futuro com exatidão, Deus deixaria de ser Deus. Deus não permite que os homens saibam do futuro. Os homens podem projetar, os homens podem especular, os homens podem criar perspectivas a curto, médio, longo prazo, mas o que acontece de fato só pertence a Deus. Por isso que Deus condena videntes, profetas visionários como o famoso Nostradamus e outros profetas, profetizas de certas seitas pseudo-cristãs que ficam, e também falsos profetas de seitas pseudo-cristãs que ficam colocando datas tipo, Jesus vai voltar no ano tal, e aí nunca volta. Não significa que ele não irá voltar, mas Deus não permitiu que a gente crie essa especulação. Deus não permite que a gente fique criando especulações futuras. Por quê? Se a gente for ter como base os fenômenos de epidemia, de fome, de guerra, terremotos e outros fenômenos, todas as gerações passaram por isso. Então, isso tem que ficar bem claro, principalmente, e essa é a importância de estudar, essa é a importância de buscar na história fontes para que a gente não viva em extrema ansiedade, para que a gente não viva com uma preocupação desnecessária, para que a gente não viva como alienado, como louco, assistindo um jornal, vendo notícia e ligando os pontos, achando que é a volta de Cristo, que é uma conspiração mundial, que é a origem do anticristo. Uma pequena reflexão, muitos achavam que na Segunda Guerra o Hitler da Alemanha nazista era o anticristo. E aí, cadê esse anticristo? A narrativa foi para o ralo. Então, cada geração as narrativas vão para o ralo. Mas temos que entender qual a importância desses textos explicando sobre esses fenômenos. Por isso a importância de examinar os textos. É isso que o guia nos ajuda a fazer. Terremotos, fomes eram comuns e sempre foram comuns. Lucas 15, Romanos 8, 1 Coríntios 16, eu vou colocar a referência aqui. Lucas 15, Romanos 8, 1 Coríntios 16. Houve uma grande fome no Império Romano, Atos 11, 28. Então temos que entender o seguinte: a partir do momento que temos essas informações examinada
examinada nas Escrituras, nós vamos entender que não é bem assim como as pessoas querem fazer esse alarme e dizendo que tem mais conhecimento do que outro. E aí você fica como uma folha ao vento ou como ondas do mar. Você fica para lá e para cá. Você fica como uma rolha de garrafa boiando no mar. E nós devemos ter constância, consistência, coerência, firmeza, confiança na doutrina, no conhecimento que Deus nos deu. Nós temos aqui no próprio estudo do guia que nós fizemos da Confissão do Westminster, que nós temos vídeos também. Eu tenho uma lista na playlist sobre o Westminster no meu canal. Eu destaquei principalmente as melhores formas de interpretar, né? As melhores formas de interpretar a escritura com a escritura. Aqui eu quero destacar, eu até marquei aqui um texto, que eu quero destacar que o Van Dixon, ele faz uma observação sobre a importância de ter as escrituras como um juiz supremo que define, que bate o martelo e diz assim: essa passagem está dizendo isso e não outra coisa. Ele diz o seguinte, eu até marquei aqui: com a Reforma Protestante resgatou o valor de examinar o texto, né? E aí na continuidade da apostila nós vamos ver que o Gerd de Maar, ele vai falar exatamente sobre o perigo de ser literal, a literalidade do texto, ou o perigo de tornar o texto alegórico, ou o perigo de examinar metáforas, de examinar símbolos, como tem em Apocalipse. E é o que o Van Dixon está falando aqui sobre o capítulo sobre as Escrituras, sobre como interpretar as Escrituras. E ele diz o seguinte, que a reforma, e nós temos herança da reforma, a reforma faz com que a gente busque o sentido, que a gente queira buscar o sentido do texto e busque sua unidade, a unidade do seu significado. Os reformadores, eles se esforçavam, atribuíam apenas um sentido histórico, gramatical. Eu vou deixar isso aqui escrito para que você realmente pesquise e procure, que isso vai fazer muito bem para você como um pesquisador das Escrituras. O sentido histórico e gramatical primário de cada passagem. Foi o que eu disse anteriormente. Se você está lá em Apocalipse, no livro de Apocalipse, e você lê um texto que é altamente simbólico, então nós podemos considerar que esse texto sozinho, ele é um tanto obscuro. E você vai buscar no Antigo Testamento, se tiver referências diretas sobre aquele texto, e você encontrar mais de um texto, e aí você realmente vai entender o que aquele texto estava dizendo. E não simplesmente você encontra um símbolo de um animal em Apocalipse, e você interpreta que aquilo ali vai virar no futuro um tanque de guerra ou um avião de guerra. Então, de onde tiraram essa ideia? O ideal, o campo mais seguro, o terreno mais seguro para andar é comparar a Escritura com a Escritura. E o comentário do Dixon, ele fala exatamente isso, que é preciso encontrar o sentido histórico, gramatical, primário de cada passagem de acordo com o gênero ou a literatura. É como ler qualquer livro. Se você vai estudar um livro de poesia, você vai entender que aquilo ali realmente é um livro de poesia. Se você vai ler um livro que tem uma narrativa, um gênero literário de crônica, de história, de contos, você vai entender de outro modo. Você vai fazer uma interpretação como o autor quis escrever. E quem é o autor das Escrituras?
autores humanos inspirados pelo Espírito Santo. Em última instância, o autor das Escrituras é o Espírito Santo. Esta é a afirmação ortodoxa da igreja. Então temos que buscar como os intérpretes, os melhores intérpretes fizeram e devem fazer. Devemos começar por aí. Há muita linguagem figurada, principalmente em escatologia. Há muita linguagem figurada, linguagem profética, linguagem apocalíptica. E essas linguagens diferem dependendo do autor, dependendo da parábola, da intenção que ele teve para trazer aquela parábola, aquela simbologia que está dentro da parábola. E aí muitos aproveitam essa simbologia e começam a criar suas narrativas. Então, esse estudo ficou um pouco mais prolongado, mas é um estudo muito importante, é um passo a passo muito importante. Só para concluir, a partir do momento que você se transforma no intérprete que realmente busca, usa a lupa, examina o texto, você deve fazer isso, especialmente, se possível, buscando conhecimento das línguas originais, do grego, no caso do Novo Testamento, e do hebraico no Antigo Testamento. Então, fica a dica, sigam o guia, baixem o guia, estudem e vamos em frente. Grande abraço, pessoal!